usei, viu, irmão? Fica Mas Eu estou tentando entender por que deram rolo papel-higiênico. Não entendi, mas tudo bem. Amém. Eu também não entendi, não. Graças a Deus não mas precisei foi uma usar. época que teve. Meus irmãos, Gilson, querido, nós já estamos transmitindo a nossa reunião aqui pelo Facebook. Sim. E já estamos aí 10 minutos aí, né? O pessoal vai entrando. E eu acho que é bom a gente já andar para a gente não ficar muito tarde aí, meu irmão. Aí, tá contigo aí, meu irmão. Só dizendo para o reverendo Antônio José, é o secretário sinodal da nossa confederação. Eu não vou dar a palavra a ele agora, porque ele vai falar durante, que ele é um dos coordenadores junto com o pastor Rome. Eles vão falar bastante. Conosco. Então, só para quem está chegando agora, sabe me situar. Sou presidente da confederação, o Maurício é o vice-presidente, o Carlos Soares. Aliás, antes, tem ali, onde está aparecendo aqui essa imagem do Edmilson aí, não é o Edmilson, é o Nelson que está aí. Nelson é secretário executivo. Ele não está fazendo campanha não, tá, gente? Acende a luz aí, Nelson. Do presbítero Edmilson, que está ali, candidato, ele colocou ali, a gente não vai falar sobre isso. O Carlos é um dos secretários, o Carlos é segundo secretário, o William é primeiro secretário, nós só temos com a ausência do tesoureiro divino que não está conosco, é a diretoria da Confederação Sinodal. Então, nós vamos dar início, eu vou pedir ao nosso vice-presidente da Junta de Missões, nosso pastor Josiel, que está conosco, para estar fazendo oração, entregando na mão de Deus. E em seguida eu vou passar a palavra para o Maurício para estar na parte dessa coordenação. Pastor Josiel, por favor. Ok, meus irmãos, então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, ó Deus, humildemente na Tua presença nesta noite. Contamos, ó Deus, com o Teu auxílio, a Tua direção e proteção. Pai, estamos dando início neste momento a esta live. Ó Deus, a UPH tem sido baluarte nas Tuas mãos em todo o Brasil. Ó Deus, seja na área de missões e em muitas outras, Senhor. E nós oramos agradecidos, ó Deus, por este trabalho magnífico que estes irmãos, ó Deus, têm feito em todo o Brasil. Agora mesmo, eles estão lá, ó Deus, a UPH, em Itabaianinha, no Sergipe, construindo aquele templo, mais um templo que será consagrado ao Senhor, fruto, ó Deus, desta visão missionária da nossa UPH a nível nacional. E damos-te graças por este momento aqui. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estarão ministrando a Tua palavra, e todas as palavras que aqui serão dadas, que sejam iluminadas e direcionadas pelo Teu Santo Espírito. Oramos, Pai, com gratidão em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. É com grande alegria no coração que nós estamos mais uma vez nos reunindo para mais uma atividade da nossa sinodal, nesse projeto de conhecer missões, conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso país. E como projeto nosso aqui, do nosso sínodo, nós temos rodado, digamos assim, né, o Brasil. Fomos lá para o sul, conversamos com um missionário lá no sul, depois fomos lá para cima, lá para o norte, né? Também conversamos aqui no Rio de Janeiro, começamos aqui pelo Rio de Janeiro, uma missão aqui no Rio, e agora estamos indo lá para o outro lado do Brasil. E assim, o nosso desejo é realmente saber como está o trabalho missionário, ouvindo isso da própria boca daqueles que estão no campo, né? Daqueles que estão plantando a igreja, daqueles que estão pregando o evangelho no dia a dia. Queremos entender mais como que está no meio dessa pandemia, como é que Deus está trabalhando através da vida deles, e também como que nós aqui, como que a igreja aqui, como que o nosso sínodo pode estar fazendo o mínimo, que é orando por esses irmãos naquilo que eles realmente estão precisando. Também temos conosco o desejo de integrarmos o nosso seminário aqui do Rio de Janeiro em missões. E aí, assim, o reverendo Homer, que é o nosso diretor, abraçou esse projeto, de forma que a gente
como sinodal aqui, ficou muito alegre de poder ter o seminário conosco, de onde que sairá os nossos pastores, nossos futuros pastores aí para a nossa igreja. Então, assim, nós temos o desejo não só de conhecer as necessidades, mas também de fazer com que os nossos futuros pastores estejam se integrando com a realidade nacional, conhecendo os campos, conhecendo as necessidades do Brasil. Sabemos dos inúmeros municípios que ainda não têm igreja, e até que no próprio Rio de Janeiro nós ficamos, na primeira reunião, até meio que assustados assim, com tantas cidades que ainda não têm igrejas presbiterianas, e como os campos ainda continuam brancos, né? E como que nós precisamos ainda avançar em missões. Temos também aqui o nosso querido reverendo Antônio José, que é um especialista em missões, é um amigo querido nosso, além de ser o nosso secretário sinodal, mas ele tem muita experiência em missões, então agrega a esse trabalho um grande valor no seu conhecimento, né? Nos trazendo, assim, muita relevância nesse trabalho. E nós queremos, desde já, agradecer a vida, né, do missionário Elan, agradecemos a ele pela oportunidade que ele nos dá nessa noite de poder falar, né, sobre o seu trabalho, se dispor a estar conosco aqui, abrir um espaço na sua agenda para contar um pouco, conversar um pouco aquilo que o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, está fazendo através da vida dele, lá nesse estado querido do Mato Grosso, onde nós queremos ver o que o Senhor, o que o Espírito Santo, através da vida desse amado irmão, tem feito. Meu querido irmão, o nosso maior desejo nessa noite é ouvir o Senhor, ouvir, missionário Elan, aquilo que Deus tem feito aí. Mas, antes de começar a ouvir o que Deus tem feito através da sua vida, gostaríamos de saber quem é Elan, da onde que ele vem, como que o Senhor o alcançou, como que o evangelho entrou no seu coração, como que Jesus transformou a sua vida e como que Jesus levou o senhor para o campo missionário, meu irmão. Começamos assim, um bate-papo, e aí as perguntas vão vindo e a gente vai conversando. Ok. Eu sou Elan, né? Tenho 3 filhos. A Maria Angélica, que mora em Igarapé, Minas Gerais. Tenho um netinho dela. Tenho 2 filhos que moram comigo, que é o Elan Júnior e a Júlia Stephanie. O Júnior é pai solteiro, a minha filha dele, nós mora aqui conosco também, é a Lorena. E eu sou lá de Minas Gerais. Eu sou de governador Otávio, mas desde 66 nós vamos para Campo, mas sempre mineiro, sempre mineiro. E nasci na Evangelho, né? Minha mãe veio convertida em 1847, o nosso Tetravô Pereira, né? E cresci pouco família, né? Mas de fato do caminho propriamente dito na minha adolescência, depois que meu pai faleceu, mas sempre apesar de todas as lutas, casei e veio ao nosso coração um projeto missionário, meu e da filha. Esse projeto nasceu no coração lá no Espírito Santo, lá na congregação de Jacaraí, congregação da primeira igreja. E lá nós começamos a amigos, que a Cida foi separar, foi fazer a PEC, né? Elan, meu irmão, Elan, meu querido, assim, para mim, está parecendo, falhando muito a sua voz. Os irmãos confirmam se está assim também? Para mim, tá. Eu vou pedir para o irmão fazer o seguinte, só nós fazer um teste. O senhor desliga o vídeo e volta a falar, só para ver se vai melhorar a transmissão. Okay. E nós podemos desligar os nossos microfones também. Normalmente isso, bastante. Fala aí, Elan, vamos ver se melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Ótimo, então pode continuar, meu irmão. Mas então, dentro desse plano, nós tínhamos um plano de depois de aposentados, filhos criados, né? Eu era representante comercial
E depois disso, então, a gente fazer missões itinerantes, ajudar em campos missionários, até da própria junta, né? Era a nossa ideia. Visitar o campo, trabalhar com ele ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, naquilo que for necessário, ajudar a formar liderança, ajudar em evangelização, né? E era essa a nossa ideia. Mas depois de algum tempo, nós mudamos para Ipatinga, Minas Gerais, e eu era presbítero da igreja do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, e lá a gente conversando com o pastor Newton Rocher, né? Aí falei para ele desse plano e tal, mas nesse meio de tempo nós tínhamos uma congregação na Vila da Paz e faltou, né? O seminarista que cuidava ali não pôde mais, e ele chegou para mim falando, eu acho que é a hora. Eu falei, rapaz, eu estou com um projeto grande aí de plantação de marca, né? É no estado, em Espírito Santo também. Ele falou, não, mas às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E as coisas encaminhou e, de repente, eu aceitei trabalhar na Vila da Paz de julho em diante, mas dando assistência final de semana, né? E sempre que pudesse voltar na quarta-feira. Era uma situação de ter que mexer com uma liderança que estava se formando de uma maneira equivocada. E então comecei a trabalhar e quando chegou o final do ano, eu apresentei o conselho, falei, olha, não tem como, eu não consigo trabalhar em dupla função, né? Eu não estou trabalhando bem na minha e não estou sendo útil lá muito conforme eu acho que deve. Aí daí eu fiz um projeto, falei, se vocês quiserem que eu fique ano que vem, tempo total, lá precisa de alguém, tempo total para envolver com a comunidade lá, né? E então o conselho fez uma proposta, eu comecei. Aí trabalhei lá 2 anos e 8 meses, aí fui para Bonito, né? Foi quando eu entrei na junta de missões. Em Bonito eu fiquei 5 anos, aí depois eu fui para Inhapim fazer uma revitalização lá, onde nós deixamos uma igreja plantada lá em São Sebastião do Ano, mas fiquei 1 ano lá, fui convidado para ir para Jundiaí do Sul, no Paraná, fazer uma revitalização e conduzir um campo que estava iniciando, que é o campo de Ribeirão do Pinhal. Fiquei lá 5 anos, foi quando o pastor Adoniran me ligou aqui do presbitério de Pantanal, me fazendo um convite para esse projeto aqui de Sidrolândia, né? Estava plantando a igreja, necessitavam de um missionário que tivesse as credenciais da junta, né? Aquilo que ela exige. Aí eu falei, rapaz, eu estou num projeto aqui, tal, né? Mas como era um projeto de plantação, né? É a primeira igreja que eu peguei do zero aqui, aliás, a menos lá em São Sebastião do Anta também. Mas aí eu falei, rapaz, faz aí, você põe meu nome aí, se a junta aprovar, né? E vamos estar orando. Aí, nisso, quando eu cheguei em casa para almoçar, daqui a pouquinho o pastor Heber me ligou, falando, olha, eu tô aqui com um pedido aqui, eu vou te liberar para lá. Aí eu falei, tudo bem. Aí foi quando nós viemos, eu estou há 7 anos aqui, né? Mas na minha vida, o evangelismo sempre foi marcado, porque desde criança, eu me lembro muito bem, a gente em Campo Mourão, quando terminava a escola dominical, a escola bíblica dominical, meu pai pegava folhetos, né, e levava para mim, né, levava para casa, e na segunda-feira cedo, de manhã, eu já levantava e ia para a Vila Rio Grande para distribuir folhetos. Isso aí era toda semana. E no domingo, a minha irmã tinha um trabalho de uma escola dominical que ela estava começando na Vila Urupesa, em Campo Mourão, era embaixo de umas árvores, né? E gente, criança, tudo, e sempre esteve junto ali nesse trabalho ali. E eu sempre tive envolvido na congregação de Jacaraípe, a gente estava sempre envolvido, e sempre o meu desejo sempre foi de estar trabalhando no reino. Eu até tenho um episódio, né, um amigo meu da época que a gente ia muito em festa, né, o Pedro Balbino, o nome dele,
Depois eu fui para um lado, ele para o outro, e a vida correu, eu me voltei para o caminho, casei e segui meu caminho. E, de repente, nós fomos morar em Indianópolis, no Paraná, né, quando meu sogro adoeceu. E eu chego lá e encontrei o Pedro Balbino. Né? E o Pedro Balbino falou: "Ô, rapaz, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada." E daí eu me lembro que quando a gente, às vezes, na madrugada, sentava, começava a pensar na vida, eu falava do Evangelho para ele. Achava um negócio meio esquisito, né? Mas foi algo assim que me chamou muita atenção, né? E o Pedro acabou, no fim, também se tornou um ministro do Evangelho, né? E sua família também. Mas eu não tenho, assim, para falar para você que eu tenho uma data, faço, não, essa data foi quando eu converti. Não, eu não tenho. Eu lembro da minha infância sempre buscando servir o Senhor em todos os pontos que podia, né? Na adolescência, depois que o pai pegou e faleceu, a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas sempre buscando servir ao Senhor. E sempre com foco na evangelização, alcançar pessoas e ser vida, aliás, e ser bênção na vida de pessoas. Essa aí é a minha vida e é o que a gente caminha nesse sentido até hoje, e esse é o nosso caminhar. Que maravilha, meu irmão, poder ouvir em poucas palavras, mas grandes coisas que o Senhor fez e está fazendo através da sua vida. Amém. Desejo mais profundo do meu coração é que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando entendimento da sua vontade, para que o Senhor continue plantando o reino de Deus aqui nessa terra, principalmente na cidade que você está. E Amém. aí, aproveitando, fala um pouco da cidade de Sidrolândia, para a gente conhecer um pouco essa cidade, quais são as dificuldades em termos de evangelização aí, ou quais são as facilidades, né? A gente pensa em dificuldade, mas às vezes tem facilidades também, né? Fala um pouco da cidade aí, como que está o trabalho de evangelização aí, como é que está o reino do Senhor aí na cidade de Sidrolândia. Bom, Sidrolândia, quando eu vim para cá, né, eu tinha uma ideia completamente fora dela, porque eu não tive aquele tempo, olha, você vai lá pegar e fazer um estudo sobre a cidade. Não teve, foi muito rápido, né? Mas eu conheci aqui de passar pela rodovia, né? Quando eu estava em Bonito, né? Passei algumas vezes que nós estamos próximos a Campo Grande. E eu imaginei, falei, bom, ali tem aquela praça, ali para cima deve ter mais alguma rua, né? Mas muito enganado. Sidrolândia é uma cidade grande, né? Aqui para o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ela é uma cidade grande, está com 57.600 habitantes, né? Temos aí em torno de 20 mil desses habitantes está na área rural e de tribo indígena, né? Ela é composta de assentamentos rurais, tem mais de 23 assentamentos rurais organizados, é um município muito grande, nós temos assentamentos que está a 70 quilômetros daqui, certo? E o campo missionário aqui, nós começamos tinha uma família aqui que eu conheci lá de Bonito, e eles converteram, estavam aqui, então foi um pontapé inicial para a gente, e a gente iniciou o trabalho teve uma boa repercussão, né? Nós estamos aí numa fase de receber membros de outras igrejas, vêm para ver, né? De repente eles vêm para ouvir o Nicodemos, ouvir o Reverendo Hernandes, né? E daí vai ouvir o Elan, vai ouvir o Ayrton e outros, né? Nós recebemos famílias de outras igrejas, né? E nós tivemos um caso aqui, nós temos um caso aqui de pessoas que se mudam, né? Famílias que hoje estariam sendo, assim, para a gente um bom alicerce, né? Estão sendo bênção em outras igrejas, ainda bem, né? Estão em Campo Grande, tem pessoas que saíram daqui, estão em Anastácio, né? Mas o nosso trabalho aqui, em todo o meu ministério, o meu trabalho resume em evangelismo pessoal, contato pessoal, discipulado, certo?
E a minha visão é a comunhão dos irmãos, né? Igreja em comunhão e comunhão com Deus, e tendo um pilar a vida devocional. E aqui nós temos trabalhado. O trabalho aqui não é assim, digamos assim, um campo que está borbulhando, né? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos aqui 110 igrejas evangélicas, né? Dessas, a maioria delas neopentecostais. Nós temos aqui uma população itinerante, né, que abre uma igreja, aquela igreja é atraída, né? Aquele grupo vai até ali, por ali fica um tempo, abre outra. Então, tem essa situação que eu vejo como dificuldade para a evangelização. Quando você vai evangelizar, aí você começa a encontrar pessoas que já passaram por uma, duas igrejas, ou pessoas que já são batizadas, né? Que eu já sou batizado, eu já fui batizado, eu sou de tal igreja, eu era de tal igreja, estou em tal igreja. Para ter uma ideia, eu conheci um pastor de início, e falou, não, eu fundei 5 igrejas aqui. Então, ele saiu de uma, abriu outra, abriu outra, abriu outra, né? E, então, esta é uma dificuldade que eu vejo, mas tem uma grande oportunidade. A cidade tem uma população católica grande, então é uma grande possibilidade, né, de evangelização, né? O trabalho, nós estamos com 16 membros comungantes, né? Temos 9 não comungantes menores, temos 10 pessoas que estão congregando conosco, certo? Desse grupo, nós temos aí 10 pessoas sendo discipuladas, sendo desses 10, a maioria deles são liderança, que nós estamos formando, aproveitamos até mesmo essa questão da pandemia, para investir mais, né, nesses que estão juntos, né? Sobre a razão da fé, sobre os fundamentos, né? Até da própria reforma que nós fizemos esse mês que passou, né? E estamos aí com um grupo agora. Agora eu já digo, estou com um grupo já que auxilia bastante no trabalho tanto de evangelização quanto também no próprio trabalho diário, né? Para receber visitantes, né? E isso nos dá assim uma visão, vou dizer, uma visão melhor para a caminhada, porque você já tem agora uma equipe formada, né? E isso é muito importante para um campo missionário. Até você formar uma equipe, começar a deslanchar, a ter pessoas para caminhar junto, né? É mais complexo. E o tema de trabalho nosso é ser bênção na vida de pessoas. Igual eu até digo, igual a gente tem o campo missionário, tem os membros, tem aqueles que frequentam ali, mas eu tenho muitas famílias aqui que eu dou assistência, algumas até há 5 anos, né? Da assistência, eles nos procuram no momento de dificuldade, a gente ora com eles, lê a Bíblia com eles, ensina algumas famílias. Nós fizemos 13 lições bíblicas, né, dentro dos seus lares. São famílias que nos visitaram uma vez, duas, algumas nem nos visitaram, certo? Mas são pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, têm se quebrantado, né? E aí eu creio que é esse o papel da igreja, visitar órfãos, viúvas, os presidiários e tal, essa questão toda. E a gente tem sido bênção nesse ponto. A gente faz parte aqui da capelania, agora já há algum tempo parado por causa da pandemia, mas nós temos aí a escala, e nessas visitas eu sempre visito, procuro a hora que você vê que é um espaço que abriu, pegar endereço, e daí a gente pega e acompanha as pessoas, né? E temos aí acompanhado pessoas com problema de câncer, depressão, e ele trabalha muito com a questão do aconselhamento, né? Aconselhamento cristão, e são pessoas que têm conhecido o Evangelho e têm conhecido. Aí eu vou usar algo que eu defendo também, e tem conhecido a instituição Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua seriedade,
a pregação da sã doutrina, né? A intenção de ser suporte para a sociedade, né? Então, esse aí, assim que tem andado o nosso trabalho. Confesso que tem hora que até eu converso com a minha esposa, falo, puxa vida, a gente bate na tecla, mas o missionário ele sempre quer ver resultados, né? E o resultado para missionário é membros, né? Muitas vezes nós não chegamos a esse ponto. Às vezes nós estamos aí, teve um ano que nós estávamos, puxa vida, esse ano está engatilhadinho, fazendo discipulado, fazendo estudo, 3 famílias, né? E não se concretizou ninguém, né? Mas aqui nós entramos nessa questão. A igreja presbiteriana, ela é tida como igreja reformada, né? Ela é apreciada por aqueles que têm ouvido os nossos mestres, e eu agradeço muito a Deus pela vida deles, né? Mas, em contrapartida, é uma igreja também que é vista como uma igreja diferente, né? Eu até fiz agora, esse mês que passou, um folheto falando sobre a reforma protestante, bem rapidinho, uma mensagem bem rapidinha, e distribuímos aí bastante folhetos pela cidade, e a maioria dos crentes aqui não sabe nem o que é reforma protestante, mas sabe que nós somos presbiterianos, somos calvinistas, e que temos na predestinação, aquela questão toda, né? Mas é um trabalho árduo. Não vou dizer que é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas ele tem tido assim um bom retorno, um bom retorno, né? Nós temos visto que a igreja tem cumprido o seu papel, né? E entendemos que no tempo de Deus, né, as coisas fluem. Eu sei que muitos já ouviram, se não creram, mas ficaram cientes da sua condição. E missões, para mim, é isso: é comunicar o Evangelho, as boas novas de salvação, ser bênção, ser útil à sociedade, não ser uma agência social, mas ser útil à sociedade. E agora, o resultado da conversão, nós temos certeza absoluta que isso aí venha de Deus, né? Apesar da gente querer, às vezes, até desejar muito, né? Mas nós entendemos que estamos cumprindo aquilo que Deus requer de nós aqui, sempre com deficiência, porque somos falhos, né? Mas estamos cumprindo, e Deus tem, tem, tem nos usado para alcançar pessoas com a palavra dele. Isso é gratificante. Amém, meu irmão, que maravilha. Eu tenho algumas perguntas aqui para continuarmos a nossa conversa, mas eu quero abrir aqui para o reverendo Homer e o reverendo Antônio José, para que eles também participem desse nosso bate-papo aqui. Reverendo Homer, está com a palavra, querido. É muito gostoso ouvir o Elan falar, porque eu pude testemunhar, pelo menos durante algumas semanas, o trabalho dele. Depois nós tivemos alguns contatos, né? Caminhos parecidos, e eu louvo a Deus. Eu acho muito interessante essa visão que a gente vê do missionário, né? Ele está no campo já pensando em como Deus pode usá-lo em outro campo e assim por diante, né? Mas eu quero deixar a palavra para o doutor Antônio José aqui, dizer que estou muito satisfeito, viu, Alain? Muito satisfeito em ouvi-lo e ver essa bênção que tem sido nesse novo campo. Está no caminho, né, de Bonito para Campo Grande, e que Deus continue abençoando a vida. Ô, Rômulo, eu quero dizer que é um prazer, né, estar te ouvindo também, né? A gente, em todo tempo, né, quando a gente conhece alguém, que alguém entra na nossa vida, não sai fácil, né? E fica, É verdade. né? E eu tenho um carinho muito grande por você, tá? Pelo reverendo. E que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus te abençoe aí grandemente. Amém, amém. Obrigado. Amém. Reverendo Antônio José, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso missionário?
Não necessariamente pergunta, né? Uhum. Eu e o reverendo Roma já estivemos hoje juntos por várias horas, né? Fomos ao seminário, o reverendo Roma estava lá, participou das duas bancas, mesmo como diretor, porque teve pessoas das bancas que não vieram, e o reverendo Roma, bondosamente, mesmo como diretor, ele é muito presente na vida do seminário e na vida dos alunos. Estivemos juntos em duas bancas de monografia, experiência agradável, né, reverendo Roma? E até dissemos brincando, olha, vamos para casa, ele mora na Barra, eu na ilha, eu só vou pegar a linha amarela, depois pegar a linha vermelha, quem chegar primeiro, escuta, o reverendo Roma diz, quem chegar primeiro, avisa lá que o outro vai chegar. E hoje está a caminho, o reverendo Roma chegou antes de mim. Mas então, foi bom ouvir, e ver que o Elan já era conhecido do reverendo Roma, porque quando vocês pediram que eu sugerisse nomes, eu disse, eu vou do Arroio ao Chuí, depois vou colocar alguém no meio. Então, evangelizamos, fomos ouvir alguém do Rio Grande do Sul, depois alguém lá do Oiapoque, agora tem que pegar alguém do Pantanal. Depois vamos pegar alguém lá de Rondônia e da Paraíba, para abraçar o Brasil todo. Mas então foi bom ver que o Elan já conhecia o reverendo Roma, isso é bênção de Deus. E Elan, você falou coisas muito interessantes. E tem coisas que tem pessoas que Deus usa pessoas, né, para motivar-nos para a obra missionária. E Deus usa pessoas para levantar a chama de missões no nosso coração. E você mencionou o reverendo Adoniran de Paula, né? O reverendo Romo conhece também, né? Isso. Adoniran, ele foi meu discípulo no campo missionário. Ele chegou em Altamira, enviado pelo prefeito de seu Cesósmo. Uhum. Eu era o missionário responsável pelo campo, né? Chegou ele e a esposa, novinhos, vindo lá do Ibel. Sim, reverendo, eu vim aqui, sou meu chefe aqui no campo missionário. Ele tocando violão e cantava muito bem, fazia muito dueto com a esposa. Então, o primeiro campo missionário dele foi em Altamira. Ele trabalhou comigo há algum tempo, depois saiu de Altamira, eu continuei. Ele não se deu muito bem, porque lá tinha muita malária, muito mosquito, coisa assim, a esposa dele não se deu bem lá, problema de saúde. Aí ele teve que sair de Altamira. Mas trabalhou em Altamira, no bairro chamado Nova Brasília, bairro Nova Brasília. Uhum. Os missionários americanos tinham aberto o trabalho lá. E o Adoniran foi lá para dar continuidade àquele trabalho. Então, o Adoniran é um amigo meu, amigo do reverendo Homer. Depois, vou encontrar o Adoniran 20 anos depois, na igreja do bairro Amambaí, em Campo Grande. Ele me convidou, depois de 20 anos sem vê-lo, vem aqui pregar. Aí fui pregar lá faz alguns anos, uns 6 anos atrás, fui lá na igreja de Amambaí, em Campo Grande, fui rever o Adoniran, já com filhos casados, né? O conheci recém-casado. Então, e ele é uma pessoa apaixonada por missões também, né? Então é bom ver pessoas assim que fizeram parte da nossa trajetória histórica e ver que ele motivou também o Elan para trabalhar, encontrou campo, né? Aí em Cidrolândia, foi ele que sugeriu. Então, ou seja, então louvamos a Deus por vidas assim, como você, Elan, reverendo Roma e Adoniran. Reverendo Roma também, né? No passado chegou a ser meu aluno, hoje é meu diretor. E são pessoas apaixonadas por missões. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. Então, eu fiquei contente em você mencionar Adoniran, porque trabalhamos juntos no campo missionário. Mas, Elan, ouvindo você, fiquei imaginando uma coisa. Eu fiquei até admirado quando você mencionou que aí na cidade tem 110 igrejas evangélicas. É isso mesmo que eu escutei? É isso mesmo. Deve ter mais um pouquinho agora. É mesmo? Tem mas são igrejas via de regra pentecostais, né? Essas igrejas... são via de regra neopentecostais. Neopentecostais. Quando eu falo que essa situação, né, que deveria ser motivo de muita alegria, né? Mas quando eu vejo essa situação, eu fico preocupado, porque quando eu vejo o que essas pessoas, né, têm no coração a respeito da salvação, a respeito de doutrina, eu fico muito preocupado, né? Eu fico muito preocupado, porque são muito motivados por pessoas e com quase nenhum conhecimento
da obra redentora, da história do cristianismo, né? Então, se torna, muitas vezes, empecilho para a evangelização. Acontece às vezes, você está estudando com alguém, fazendo uma evangelização com alguém, e daí um amigo, um parente que é da igreja lá, chama de fogo, e etc. e tal, encosta ali e prejudica o trabalho. Eu sei que tudo isso aí, né, se é uma pessoa chamada por Deus, se Deus está cumprindo o seu papel ali de qualquer forma, né? Mas realmente é algo que hoje eu vejo quando uma cidade com muitas igrejas neopentecostais e pentecostais se torna assim, difícil para a gente trabalhar com a doutrina apostólica. Eu concordo com você. Aí é que está, sabe que eu estou perguntando isso? Porque nós, presbiterianos, por longo tempo, achamos que o público-alvo nosso para evangelização seria os católicos. Mas eu estou pensando comigo mesmo, já há algum tempo eu penso, que o evangelho está tão caricaturado, tão apequenado no Brasil, que as igrejas pentecostais já não são tão heréticas que já se tornam um campo missionário. Eu penso isso e trabalho em cima disso. Olha, eu acho que essas igrejas pentecostais muitas vezes prestam um desserviço ao reino. São pessoas que precisam ser evangelizadas, porque muitas vezes pensamos, não precisam ser evangelizadas, não só os católicos. Às vezes você encontra católicos que têm mais firmeza com Cristo que conhece mais a Bíblia do que os evangelhos. Então eu tenho estado pensando que algumas igrejas neopentecostais deviam ser vistas por nós como campo missionário. Levando em conta o último versículo da carta a Tiago. Se alguém está andando pelo mau caminho, mesmo sendo cristão, aquele que convertê-lo é sábio e prestou um grande serviço para Deus, né? Então, as igrejas pentecostais passam no Brasil a ser um campo missionário. Mesmo sendo hoje as igrejas que têm mais membros, né? No Brasil, cerca de 40% de evangélicos, é um número expressivo. Alguns chegam a dizer que é 40% da população, mas é assustador imaginar que o Brasil tenha milhões de evangélicos e o país não muda. Por quê? Porque os pentecostais, via de regra, não enfatizam o novo nascimento, né? Então, essa é uma das minhas preocupações. A teologia do novo nascimento, da santificação, as doutrinas que são tão apostólicas e que não são tão caras como reformados, não fazem parte do pentecostismo. Então eu tenho pensado, Elan, que você, nessa cidade, é um pensamento meu, já fui missionário, né? Muitos anos, eu e minha esposa. Eu tenho pensado que você, na cidade, tem 110 igrejas evangélicas. Se Deus colocar no seu caminho um pentecostal, evangelize-o. Pode acreditar. Eu tenho começado a imaginar, como presbiteriano, que a gente tem que largar as fronteiras. Nós sempre pensamos que os católicos é que precisam nascer de novo. Mas os pentecostais hoje, grande parte deles não sabe o que é novo nascimento. Deveríamos nós, como reformados, vê-los também como campo missionário, entendeu? Exato. Eu tô com um dos meus líderes aqui, né? O irmão Ricardo Coronel, ele e toda a sua família, né? Ele tem 3 filhos menores e esse casal, eles já estavam cotados para ser pastores e pastoras, né? Já tinha líderes que estavam entregando igreja para eles cuidarem, né? E ele começou a estudar a Bíblia e tal, e ele foi pegar e nos visitar, e nós estamos fazendo discipulado com ele, né? Com ele, família toda, e ele já fez sua pública profissão de fé, tem um outro também, Alcir também, que já fez a pública profissão de fé, estão todos vindo de igrejas neopentecostais, né? E, inclusive, ele hoje é um que a gente divulga muito, ele divulga muito o fato da necessidade de se conhecer a Bíblia. Ele chegou ao ponto de falar para a esposa dele no início, né? Depois ele me contou, falou, olha, eu cheguei em casa, pastor, eu falei, olha, né, esquece tudo que nós aprendemos, nós temos que aprender tudo de novo, né? E aí, então, aquilo que eu só imaginava, porque a gente via algumas coisas, hoje eu tenho certeza, porque ele passa muita coisa, né? Ele falou, não, a gente trabalhava em cima de método, motivação. O discipulado era mais ou menos igual isso aqui, a gente via assim, tipo assim,
lia, não queria nem saber se estava certo, não passava, passou, né? E eram líderes, né? Então, realmente, em todo o tempo do meu ministério, eu tenho trabalhado muito com pessoas pentecostais e neopentecostais. E tenho trabalhado com católicos também, lógico, né? Mas tenho trabalhado muito com neopentecostais, né? E tenho visto muitos que têm sido péssimo testemunho, não tem noção, né? Você vê que não tem noção. A pessoa está há anos, né, sendo ativista, certo? E quando fala em salvação, ele não tem tranquilidade nenhuma quanto salvação, né? Ainda espera eu digo que eu sempre falo, a doutrina meritória está muito forte nisso aí, e eles querem merecer, e eles aprendem dessa forma. E isso aí por causa de falsos mestres, falsos profetas que estão sugando essas pessoas, colocando elas em cabrestos, elas são muito obedientes aos líderes, né? Eu tenho até visto nesses que estão comigo aqui, eles estão assim, coisa fabulosa, o quanto eles estão assim, são submissos ao discipulado, querem aprender e dar ouvido, e informa se vai sair, domingo eu não vou poder estar aí, então, uma coisa interessante, nessa parte eu acho muito interessante. Só que esses líderes têm feito isso com eles, mas para sugá-los. E eu fico muito triste com isso, né? Estou falando isso aqui porque nós estamos entre a nossa denominação aqui, né? Mas realmente eu tenho visto líderes, para mim eu falo pseudos pastores, que são exploradores da fé dos menos esclarecidos. Deixa eu participar. Acho muito interessante essa colocação, porque nós temos... eu sempre lembro uma vez, quando eu estava dando aula em Belo Horizonte, que a gente fez uma pesquisa. Isso já tem aproximadamente uns 10, 12 anos, né? Aliás, acho que tem até mais tempo. Eu acho que talvez até já tenha citado aqui. E naquela época a gente saiu à rua e fazia algumas perguntas. Eram 5 perguntinhas básicas e 3 perguntas chamaram muita atenção. A primeira, a gente perguntava: por que você acha que alguém gostaria de ser pastor? E 90% espontaneamente disseram que era porque queria ficar rico, né? Uma outra pergunta que, inclusive, eu não achei esse caminho. 20% das pessoas se declaravam evangélicas. E 90% disse que era porque queria ficar rico. Eu falei assim, no mínimo 10% dos evangélicos acham que o seu pastor quer ficar rico também. Né? No mínimo. Uma outra pergunta que chamou muita atenção, e essa foi maior ainda, que perguntamos, né, com uma palavra. A pergunta é assim, em uma palavra, como é que você caracterizaria o crente? E 70% escolheu a mesma palavra. E espontâneo, que tem um peso tremendo, né? 70% disse chato. E a proposta que eu fiz para a nossa turma é: como que nós podemos pregar o evangelho para pessoas que nos veem chatas, mostrando para eles que a gente não está interessado em ficar rico? Esse era o desafio da turma. E eu vejo que cada vez mais a igreja tem desenvolvido. Achei muito interessante quando o Elan colocou: o nosso desafio é comunhão, e eu lembro até hoje, né, Elan, como foi gostosa a comunhão no tempo que nós tivemos juntos trabalhando. Foi a grande marca da turma, a receptividade, para ver que a gente lembra com carinho até hoje. A palavra... Lá no sítio Salvador? Isso. Lá foi aquele arroz carreteiro maravilhoso. Carreteiro com ovo frito. Tá vendo, gente? As lembranças são vivas ainda. Ou seja, nós temos esse lado da comunhão, a palavra pregada. E eu acho, assim, o doutor Antônio José colocou essa questão, né? Antigamente nós éramos anticatólicos, hoje a gente vê a própria igreja de cunho neopentecostal, mas eu creio que nós estamos atravessando uma crise de identidade evangélica que passa por todas as igrejas. É muito interessante que sempre vem à tona os nomes Reverendo Hernandes, Reverendo Augustus, né? O que Reverendo Hernandes tem feito de diferente? O que Reverendo Augustus tem feito de diferente? Eles têm pregado a Bíblia. E as pessoas estão cansadas de ver igrejas que
pregam prosperidade, pregam libertação, pregam autoajuda, pregam metodologias e esquecem que o nosso papel é pregar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, assim, é muito interessante, a gente tem que orar muito pela saúde do Hernandes e do Augustus, né? Mas orar para Deus multiplicar os Hernandes e os Augustos na igreja presbiteriana e em outras igrejas. Quando o Elan falou, eu gostei muito, viu, Elan? Que a gente já experimentou isso, né? A pessoa chega para a igreja e traz um peso sobre as nossas costas terríveis, né? É a sua igreja, que é a igreja do reverendo Augusto, do reverendo Hernandes. Então, eles falam assim, ó, o reverendo Elan é aquele que prega igual o Hernandes e tem o conhecimento bíblico do Augustus. Então, todo pastor presbiteriano hoje carrega essa marca. Deus nos dê, pelo menos, a capacidade de sermos fiéis à palavra de Deus. É essa que vai fazer a diferença importante. mesmo. Né? É o mais importante. Amém. Eu gostaria de passar a palavra para o presbítero Carlos, que ele levantou a mão aqui. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. O presbítero Carlos Roberto. Na verdade, não é nenhuma pergunta. O reverendo Antônio José estava dizendo que sente uma dificuldade, e observa isso, e o irmão também estava dizendo, dificuldade que muitas pessoas não têm doutrina, mas pescadores de aquário com pouca vida e sem conhecimento, quem sabe fazer isso e faz há muito tempo, infelizmente, é a testemunha de Jeová. Ela insiste, e quando ela descobre que você é evangélico, de alguma forma, ela aproveita aquele espaço para dizer para você que o que ela sabe, o que ela aprendeu, é muito melhor do que você sabe. E, às vezes, a gente, como missionário, não temos essa disposição de fazer isso. Ou seja, de vender, de mostrar a obra e a graça do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E a Testemunha de Jeová faz isso há muito tempo, porque eu conheço pessoas que eram da igreja presbiteriana, diáconos, próximo aqui à minha casa, que hoje são da Testemunha de Jeová. Então, eles realmente eles fazem isso, reverendo. Às vezes ele era só da igreja presbiteriana, meu irmão. Meu irmão, nesse ponto aí eu quero dar uma fala, porque você tocou num assunto muito importante. Tá? Eu, desde criança, eu ouvi muitos sermões, muito estudo de escola dominical, né? A minha teologia é de escola dominical, né? Tanto quando eu fiz faculdade, não veio nada novo, é tudo, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, e eu tenho visto que em alguns pontos, né, nós precisamos nos ater a isso, né? Muitos irmãos, agora eu vou falar de dentro da nossa casa, muitos irmãos de nossas igrejas, quando escutam sermões, leituras da Bíblia, algumas palavras da Bíblia, eles nem sabem o significado delas. Então, desde quando eu comecei a trabalhar mais assim diretamente, eu sempre tive envolvido, eu procuro falar uma linguagem e explicar aquelas situações, aquelas palavrinhas, com consciência, por exemplo. Você sabe o que é isso? Não sei. Né? Então, pegar e trabalhar isso. Agora, uma outra coisa que eu faço, né? Eu acho que isso aí não é falta de ética, né? Quando a gente começa a conversar com pessoas, igual o Testemunho de Jeová, volta e meia, tem uns que vêm aqui em casa aqui. Aí, quando eu estou com muita paciência, eu chamo eles para dentro, né? Mas o que muitos membros de nossas igrejas não sabem é que Testemunho de Jeová é seita, é maligna, né? E que se você tiver um parente que quiser vir trabalhar na sua cidade, e ele falar assim, eu vou aí que nós vamos com uma turma para trabalhar, fala, não, mas na minha casa você não fica, não, né? E não é nem para dar as boas-vindas. E a gente fica um pouco temeroso de orientar bem as nossas ovelhas. Quanto ao adventismo, eu acho que é mais grave do que o Testemunho de Jeová, né? Muitos de nossas igrejas não sabem que eles não são evangélicos, né? E
e assim por diante. E a mesma coisa, a pessoa está no neopentecostalismo, está com a vida de um coração que não apresenta ser um coração regenerado, e muitos acham que está bom, né? É crente, e às vezes não é. Né? Às vezes, né, eu não posso falar sobre... Eu sempre falo assim, para não ser muito agressivo, eu falo assim, olha, para mim a pessoa falou que aceitou a Cristo, é crente, pronto. Morreu o assunto de salvação. O que eu vou tratar com ele é a respeito de vida cristã, conhecimento da palavra de Deus, né? E aí, então, as coisas vai se chegando. Eu estou com uma jovem senhora, que ela é de uma igreja neopentecostal. Você falou o Testemunho de Jeová, né? E ela é líder de uma igreja neopentecostal, né? E o que ela foi ensinada e o que ela estava seguindo está no mesmo patamar do Testemunho de Jeová, né? Completamente fora da palavra. Então, eu acho que nós precisamos, eu não sei se todos fazem isso, eu creio que faz, né? Porque a gente precisa dar um pouquinho de nome aos bois, né? O Testemunho de Jeová falou, se você não quiser discutir com ele, nem recebe, nem dá assunto, né? Porque realmente é isso aí, é muito complexo. Agora, eu há pouco tempo aqui tem uma irmã aqui que eu conheci, né? E de repente ela falou que ele é adventista. Eu falei, para com isso. Estava envolvido com missões, tudo, agora você é adventista. Não aprendeu nada, então. Então, realmente, meu irmão, isso aí que você colocou é complicado. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, para englobar mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo aqui, nessa situação atual, e depois eu vou passar aquelas fotos que o senhor me passou para o senhor ir comentando um pouquinho sobre a congregação, os irmãos aí, tá bom? Aí eu vou ter que voltar a imagem aqui. Não, eu passo aqui, eu vou passar aqui, o senhor não está vendo a gente aí na tela do senhor? Não. O senhor não está vendo nada? Eu posso até tentar ver se vai funcionar agora. Espera um pouquinho, deixa eu ver se vai funcionar agora. O senhor está no telefone ou está no PC, no computador? Não, eu tô no telefone. Tá. Mas vou ver se vai porque eu vou botar... Não, mas é que a imagem está aqui comigo, aí eu vou passar elas e o senhor vai poder comentar. Não tem problema, não. Apareceu aqui agora. Vamos ver se vai ficar firme. Beleza. Tá? Estou vendo vocês agora. Ok. Elan, só para dar uma atualizada, assim, nesse nosso tempo que nós estamos vivendo aqui, claro, a gente está numa cidade, Rio de Janeiro, onde que existe uma pandemia aí que nos pegou de surpresa, pegou todo mundo, na verdade, pegou o mundo, mandaram nós ficar em casa, fecharam tudo aí, comércio, fecharam as igrejas, né? As igrejas foram fechadas também. Como é que está o campo missionário nesse tempo? Como é que foi essa passagem de vocês aí? E também, aproveitando, como você está aí na região do Mato Grosso, nós ouvimos muito aqui a respeito de queimada, está pegando fogo o Pantanal, meteram fogo no Pantanal, está acabando com tudo. Como é que é essa história aí? Conta um pouquinho como é que é essa realidade de fato aí para você. Bom, primeiro, igual a pandemia. A pandemia, quando iniciou, eu falei, nossa, vocês estão fazendo um terror. Aterrorizou mesmo. Eu não sou contra o cuidado, não sou contra o zelo, né? Eu acho que temos que cuidar, temos que ser zelosos mesmo. Mas iniciou assim, o que era feito lá fora, era feito em Campo Grande. O que era feito em Campo Grande, que é a capital, era posto aqui. Então, foi feito toque de recolher, temos até hoje, né? Eu acho que é necessário, não sou contra as atitudes, né? Mas a maneira que foi colocado e não foi apresentado, né? E aí eu faço uma crítica nacional, eu não vi nenhum levantamento de se o número de mortes que havia antes da pandemia, certo? Se aquele número foi acrescentado ou se continuou o mesmo, né? Porque muitas pessoas que morreram na pandemia, né? Igual aqui teve casos de pessoas que já estavam bem complicadas, né? Mas, enfim, aqui nós tivemos um início muito lento, né? O movimento foi grande, né? Fechando igreja, aquela questão toda, mas muito lento, assim, não teve uma pandemia muito assustadora no início,
né? Tanto que hoje nós estamos aí, a última vez que eu vi, estava com 26 mortos, né? E é um município bem grande. Mas as igrejas foram fechadas, nós ficamos fechados aí ao todo em cerca de 30 dias, né? Aí voltou, aí depois teve uma época que eu fechei independente do município, porque nós tivemos um jovenzinho lá da aldeia, né? Tem uma aldeia urbana que eu tenho um trabalho lá, e contraiu o Covid, ele teve conosco para o dominical, eu falei, não, calma lá, vamos dar um tempo, vamos deixar o pessoal definir lá quem está com Covid, quem será, tá? Né? Mas está assim, está tranquilo. A única coisa que eu achei que foi muito... não foi positivo, foi essa onda de terror e pouca informação. Isso aí prejudicou até mesmo as pessoas se cuidarem, né? Mas está tranquilo, assim, o pessoal está se cuidando, viu bastante gente usando máscara, mercado com máscara. Aí daí você vê no sábado à noite, na praça, o pessoal está bebendo tudo sem máscara, né? Mas está tudo assim, caminhando tranquilo, né? Os hospitais não chegaram a ficar congestionados aqui, né? E agora, quanto ao Pantanal, né, nós até conversamos outro dia pelo telefone, né? Todo ano, quando seca o Pantanal, né, quando dá seca, os incêndios, eles são anuais, né? Confesso que esse ano, parece que ele atingiu mais, mas não é que ninguém pôs fogo, não é questão que está pondo fogo, né? Várias situações causam isso, porque, penso eu, não sou técnico nisso, não li nada sobre isso, né? Mas como a maioria são plantas aquáticas, né? Então, quando seca aquela água ali, essas plantas são mais sensíveis, né? E elas queimam, elas secam mais. E aí, vários são os motivos que levam ao incêndio, né? Mas, realmente, igual ano passado, tem uma época que foi mais assim, a gente preocupou um pouco mais, porque Corumbá, em volta dele, ficou tudo com fogo, né? E aí depois preocupou um pouquinho. Mas não que seja um ato que fala, não, o pessoal está metendo fogo no Pantanal, está acabando. Todo ano tem fogo no Pantanal. Está dentro da normalidade, digamos assim. Um ano, às vezes, afeta mais, né? Dentro dessa época aí, eu não vou dizer que não tem alguém que aproveita queimar um pouquinho para aumentar a pastagem. Não vou falar isso, né? A gente sabe como é o Brasil em todo sentido, né? Sim, sim. Mas esse ponto aí. Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo, né? Eu vejo que agora a gente está podendo respirar um pouquinho, porque parece que está perdendo o medo. Apesar que aumenta o risco, mas quando perde o medo, as pessoas começam a se recuperar, né? Eu estou lidando com alguns casos de depressão, né? E um caso bem grave, e tudo isso aí é resultado dessa pressão toda, né? Eu acho que os males causados pela campanha mal feita, eu estou falando que não tem que fazer campanha que não tem que se cuidar. Os males causados pelas campanhas mal feitas, a falta de informação dessa questão de números, né? Das pessoas que morreram, se aumentou, se diminuiu, se é só idoso mesmo, se tem gente saudável que pega, entendeu? A questão da falta dessas informações judiou bastante das pessoas. Elan, posso fazer uma pergunta, Maurício? Pode. E a questão da polarização política, né? Que desde antes, hoje foi esse assunto, um dos assuntos da banca lá, né, doutor Antônio José? Mas a gente tem visto que cada vez mais a igreja tem sofrido mais com posição política do que com os próprios problemas que nós vemos na igreja ou no Brasil. Como é que está essa situação aí no campo? Olha, no campo que eu, graças a Deus, ele me deu sabedoria para mim começar, para me mudar nesse sentido. E a primeira coisa que eu não faço é tomar partido nenhum, para não criar barreira com ninguém, né? Oriento a igreja
a agir conscientemente, né? Conscientemente, e fazer um voto consciente e também não ficar tomando muito partido, porque a gente tem que politizar e não fazer politicagem, né? Igual eu sinceramente, em nenhum lugar que eu passei, eu tive dificuldade nessa questão política, né? Eu não senti pressão política em lugar nenhum que eu passei. Em Bonito, até foi um irmão da Igreja Batista, que foi prefeito lá 2 vezes, né? Então a gente tinha uma boa abertura lá, né? E em Apim, que lá a política lá pega fogo mesmo, né? Mas lá não tive pressão nesse sentido. No Paraná também não tive pressão, sempre fui muito bem tratado, né? Pelos políticos, né? E sem tomar partido nenhum. Não sou visitador de gabinete de prefeito, visito, mas não sou visitador de gabinete de prefeito. Então, para isso, eu acho que eu não posso nem falar muita coisa, porque eu não tive problema nenhum ainda com essa questão de política. As normas foram colocadas aqui nesse período, politicamente, né? Foram colocadas, nós fomos respeitados. Quando abriu a Força Civil, deu a orientação, deu a liberdade de trabalhar, né? Eu tenho visto outras igrejas que não respeitaram isso e nem por isso foram agredidas de alguma forma. Então, eu realmente, essa área aí, eu não tenho muito assim, o que clamar, né? Nós temos vivido em paz nesse sentido e não temos sentido pressão política. Aliás, eu nunca senti pressão política, né, que me impedisse de evangelizar, né? Pastor? Sim. Opa. Deixa eu perguntar rapidinho uma coisinha para o senhor. A gente está vendo aqui, eu estou vendo aqui no mapa, em Campo Grande tem muita igreja, acho que tem 8. Em Dourados também não tem. O senhor está mais ou menos no meio. Essa falta de igreja nesse pedaço aí entre Dourados e Mato Grosso, e Campo Grande, né? Mato Grosso, né? É por causa das grandes extensões de terra? Tem essa questão. Campo Grande, me parece, tem 10 igrejas que nós organizamos lá há pouco tempo, agora a 10ª igreja. Tá? Dourados eu não sei realmente quanto tem. Agora, tem esse fato, né, que é tudo muito grande, é muita extensão. Nosso município aqui, eu tenho lugar que para mim chegar nele é 75 quilômetros. Né? Eu fui fazer uma visita esses dias de uma família que eu peguei e discipulei numa fazenda aqui, próximo a 55 quilômetros. Né? Então, é tudo muito longe, assim. Mas o presbiterianismo, no Mato Grosso do Sul, ele tem muito que crescer. E esse crescimento não foi falta de trabalho, sabe? É que realmente tem é um campo mais difícil de ser trabalhado. A sua igreja é fruto de que igreja de Campo Grande? A minha igreja é fruto da parceria do Presbitério do Pantanal e da JMM. Tá. Tá? Não é congregação, não foi congregação de nenhuma igreja. Não. Eu abri aqui do zero. Né? Ah, tá. Tipo assim, já poderiam ter chegado a tempo, né? Mas, muito assim, tempo. Pelo tamanho das igrejas, a quantidade. Exatamente. Mas aí é tipo assim, a gente não tem como tecer uma crítica, alguma coisa assim, eu me reservo disso. Agora, nós temos cidades aqui, igual que já teve igreja organizada, que voltou à congregação, que está sendo revitalizado, né? Devido a dificuldades, certo? E aí, tipo assim, eu tenho a minha posição, eu tenho a minha visão, certo? Mas não tenho, assim, eu me reservo nesse sentido. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, o projeto para Cidolândia, o meu projeto, que foi... ele não foi quando eu vim para cá, depois que eu cheguei aqui que eu fiz o projeto, né? Foi tudo muito rápido, como eu disse.
O nosso projeto aqui é plantar aqui uma igreja missionária. Eu não sei quanto tempo que vai ficar formado esse alicerce que nós estamos fazendo, mas é um alicerce para aguentar uma igreja missionária. Nós temos condições aqui de ter 2 igrejas organizadas, né? Temos condições aqui de atingir nesses assentamentos, né? Com ponto de pregação, ponto de estudo. Nós temos condições aqui de crescer uma igreja aqui que seja missionária para o município, seja missionária para o Estado, para que possamos aí estar expandindo o Estado. Aqui teve algo muito interessante, pastor Ronei, ele trabalhou no campo missionário de Maracaju, organizou a igreja e, em seguida, ele formou um grupo, fez um alicerce bom em Maracaju e, em seguida, eles assumiram a revitalização da igreja de Miranda, né? Então, uma igreja que está nascendo missionária. E esse é o nosso propósito também, uma igreja missionária, certo? E com uma visão, não só, Paulo, às vezes há a visão de que eu vou plantar uma igreja, então vou iniciar a congregação, ela tem que ser igreja. Tem locais que eu vejo como será congregação, e eu até digo assim, é melhor uma congregação forte do que organizar uma igreja fraca, né? Igual aqui, aliás, próximo, né, 100 e poucos quilômetros, tem um lugar onde a minha filha trabalhou, é um pesqueiro, né? É no 21 que eles falam. É um patrimônio, certo? Eu tive lá 2 vezes, quando ele estava trabalhando lá. É um local que fala assim, nós vamos montar uma congregação aqui e formar uma igreja. Eu não vejo dessa forma, porque deve ter em torno de 400, 500 famílias, certo? É uma área super carente, meu coração se moveu muito por aquele lugar e não me sai da cabeça a necessidade de ali ter um trabalho ali, ter um obreiro ali, um pastor ali que realmente seja pastor daquelas pessoas, né? Um lugar de muita prostituição, de muitas crianças se perdendo, de muitas famílias, né, se perdendo ali e necessitadas, né, de um trabalho. Eu vou ser bem claro, um trabalho evangelístico, um trabalho evangélico sério. E o trabalho evangélico para fazer promessa, isso aí não ajuda ninguém. Então, eu vejo missões dessa forma. Então, eu vejo a igreja de Sidrolândia, né, formar uma igreja nesse sentido. E o grupo que está comigo, o pessoal que eu estou formando, eles assim, que já estão sendo apoio, né, eles estão crescendo, eles estão sendo discipulados para isso. Nós queremos ser discípulos de Jesus, certo? E proclamar o evangelho, certo? Queremos crescimento, queremos pessoas, mas não tem mais sofrido, né? Assim, porque eu trabalhei e não veio resultado. Não, eu trabalhei, estou trabalhando e tem resultado. Se tem membro ou não tem, se vai ter mais ou não tem, isso aí é com Deus, né? Mas o nosso trabalho é esse, a nossa oração é essa, o nosso desejo é esse, né? E eu creio que o Mato Grosso do Sul pode expandir sim, né? E eu oro a Deus por isso, certo? Eu oro a Deus por isso. Mas esse espaço que o irmão falou aí, eu falei muito. Esse espaço que o irmão falou aí, tem realmente pela extensão, tem muita extensão. Você viaja um longo tempo que não tem cidade, né? E são cidades pequenas também, não tem cidade de grande população igual. Elan, só uma perguntinha rápida, e eu já passo para o reverendo Antônio José, que eu acho que ele quer fazer ele quer também falar alguma coisa com o senhor. O senhor tem ideia em termos de municípios no estado, quantos que não têm ainda igreja presbiteriana? Quantas igrejas presbiterianas tem? Quantas cidades ainda não têm um trabalho presbiteriano aí, nem que seja congregação, igreja mesmo? Em termos de campos, temos muitos campos ainda para semear aí, muitas igrejas para plantar, muitas cidades ainda para implementar o presbiterianismo aí no Mato Grosso do Sul? Meu irmão, eu não posso te dar essa informação, tá? Porque realmente eu não a tenho. Mas nós temos bastante área a ser alcançada. Certo?
mas eu não posso te dar essa informação, não vou me Exato, atrever né? a isso, porque eu não tenho essa informação na mão. Ok. Reverendo Antônio José? Sim. Elano, ouvindo sua fala, Oi. quando a gente aprende missiologia, a gente vai aprender uma coisa, que os campos são distintos, né? É Deus que dá, Deus faz frutificar a obra, você falou e falou com muita pertinência, né? Jesus mesmo disse que a semente que caiu em boa terra produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, eu sempre achei como missionário que é errado quando se procura, quando se exige do missionário o mesmo resultado que houve em outro lugar. Eu vou dar como exemplo. O reverendo Ronaldo Lidório. Ele trabalhou entre os concombas. Em poucos anos, houve 4 mil conversões. Ele está na missão a Managé. Eu já falei com ele. Tem poucos indígenas convertidos. E já há 10 anos está trabalhando com a Managé. Então, a gente tem que entender que campos são distintos de outros campos. Não se pode esperar. Pode ser o mesmo missionário e não produzir os mesmos resultados em lugares diferentes. Então, a gente tem que entender, porque quem não entende, quem não sabe, quem não conhece missões, pensa que todo lugar é igual. Não é. Há povos que são mais acessíveis ao Evangelho. Vou dar um exemplo. Eu já preguei muitas vezes em Cuiabá. Cuiabá, nós temos 26 igrejas presentes em Cuiabá. Em Campo Grande, nós temos 10. E é mais ou menos o mesmo tamanho. O cuiabano é mais aberto do que o povo de Campo Grande para o Evangelho. É a questão da cultura. É justamente. Então, ou seja, quem não conhece missões não pensa nisso. Acho que todo lugar é todo lugar. Não é a mesma coisa, né? Então, temos que entender isso. Os campos variam de receptividade. Com o mesmo obreiro, com a mesma santidade, com a mesma devoção, mas os campos não produzem os mesmos resultados. Então, outra coisa importante, eu queria falar a você, porque você está trabalhando em parceria, eu queria te perguntar por que é importante isso para nós sabermos. Você avaliza esse trabalho de parceria como um bom projeto da IPB? Assim, presbitérios fazendo projetos junto à JMC, você vê isso como um bom resultado, porque é importante, porque essa parceria é uma coisa nova na IPB. Por muitos anos não foi feita. Então, a IPB está fazendo parceria, os presbitérios com as missões. Digo isso porque eu já trabalhei com a junta. Não havia isso há 30 anos passados. Então, essa parceria é algo novo na IPB. Então, eu vejo com muito bons olhos, entendeu? Por isso eu quero saber, na sua opinião, se é uma coisa louvável, uma coisa que vale a pena os presbitérios se envolverem mais com a junta de missões para abrir novos campos missionários. Como é que você vê isso? Bom, eu entrei na junta de missões quando eu fui para Bonito. Em Minas Gerais, eu trabalhei em congregação lá da Cidade Nova, lá em Patinga, né? Quando eu entrei em Bonito, lá era só junta de missões. Aí que entrou parceria, foi logo no início, foi bem no início, né? Aí ainda perguntaram para mim se eu queria ficar na parceria ou se tinha um campo para mim, né? Aí eu disse o seguinte, falei, olha, não é bom para o campo, porque era um campo que estava com problema e eu fui para lá para mexer um pouco com isso. Falei, não é bom para o campo. O campo necessita um cuidado, necessita um trabalho. E eu vou ser sincero, para mim também agora não é, certo? E para mim, independente de parceria ou direto da junta, eu vou trabalhar da mesma forma. Então, eu vou ficar. Né? Daí eu fiquei lá, né? Fiquei 5 anos em Bonito, certo? Igual, respondendo quanto o que eu acho de parceria, eu acho excelente, excelente. E, inclusive, igrejas que têm potencial, que pode fazer parceria, faça parceria. A junta está aberta a isso, né? Faça parceria, contribua com a junta para poder fazer mais e mais parcerias, né? É super positivo, certo? Tem uma igreja que eu conheço no Paraná, e até um amigo meu que é pastor lá, o pastor Sérgio, eu lembro que eu até aconselhei ele, falei, rapaz, faz o seguinte, você quer ser pastor?
Ele tinha feito outro semináriozinho lá de Campo Mourão. Falei, vai para um seminário presbiteriano. Aí esse ordena, não tem problema nenhum. Né? E acabou, ele foi e entrou em Barbosa Ferraz, né? E a igreja dele tem uma parceria, está abrindo campo em Goiaré, no Paraná. Então, é muito positivo, a junta está aberta a isso, certo? As igrejas devem envolver, os presbitérios devem envolver, né? Eu até vejo, às vezes, muitas igrejas, não, a gente mantém missionário aqui, dali, e às vezes até auxiliam missões de algumas outras agências, né? Que não sejam denominacionais, né? Ou às vezes até criam suas próprias agências, sendo que nós temos uma estrutura. Então, nós temos uma boa estrutura. No Sul, né, ela tá investindo muito, está expandindo muito, igrejas estão entrando de parceria lá, presbitérios, né? No Mato Grosso do Sul, a gente tem aqui pouca parceria, mas temos aqui a parceria, certo? Mas a Junta já investiu muito aqui no Mato Grosso do Sul, certo? A Junta está com um projeto agora de construção de templo, né? Tanto que nós estamos querendo comprar um terreno aqui, precisando comprar um terreno para ganhar um projeto com Igreja Galpão, né? Certo? Tanto que aí, se o Rio de Janeiro e alguém quiser nos ajudar a comprar um terreno aqui, fica em torno de 130 a 150 mil. Aí a campanha já está sendo feita, né? Amém. Mas ela faz isso, e isso aí é uma parceria boa, certo? E eu acho que deve se chegar mais à junta. Os presbitérios precisam conhecer mais junta de missões. Eu não sei se as pessoas retiveram informações, né, sei lá por quê, mas eu vejo que durante muito tempo, e até agora a gente vê, às vezes, falta de informação a respeito desse relacionamento junta e igreja, né? Agora a junta está com mais comunicação, né? Isso aí ajudou muito e vai ajudar muito, né? Mas eu penso que os presbitérios, as igrejas, de modo geral, precisam, sim, entender que nós temos uma junta de missão nacional com uma boa estrutura, pessoas chamadas por Deus para fazer um bom trabalho, certo? Pessoas que sabem o que tem que ser feito, certo? E se vocês têm aí na sua cidade e aí no estado, no local que ser alcançado, se está tudo bem aí, está tudo alcançado aí, se quiser fazer uma parceria, faz uma parceria com uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Fala, não, veio onde precisa aí, nós vamos fazer uma parceria do presbitério nosso aí com a junta e plantar uma igreja no Mato Grosso do Sul. Façam isso. É excelente. O resultado é super positivo. Amém. Meu irmão, eu vou compartilhar a tela aqui para que o irmão possa falar um pouco sobre o trabalho. Deixa eu ver se foi aí. Não apareceu não, né? Não, aqui não apareceu nada ainda. Apareceu não? Para vocês? Não, né? Não, a tela, ainda não. A tela aqui está mostrando o Maurício, né? Eu, Gilson, Serafim e a irmã Iracema. Deixa eu de novo aqui, vamos ver. Foi agora? Não foi ainda. Agora apareceu alguma aqui, coisa. Está carregando. Está carregando aqui. E agora sim. Carregou. Aí parece que vai dar. Para mim aqui já está compartilhado. Apareceu agora. Apareceu então um sorriso de um cidadão aqui. Então vamos lá. Aí essa primeira foto, se você quiser comentar alguma coisa, eu vou passando aqui. Tá ok. Olha, esse trabalho aí
é o retorno na pandemia, sabe? Isso aí é tarde da alegria, né? Eu sempre trabalhei com evangelização de crianças, e isso é muito importante. Então, a gente faz no sábado à tarde, né? Não estamos fazendo todo sábado, né? Então, sempre traz uma mensagem de evangelização, né? E trabalha com eles, né? E brinca com eles também. E estamos fazendo um trabalho muito bom com a nossa UCP. Já temos uma UCP com 5 crianças bem responsáveis para o trabalho, e eles têm sido assim muito positivos, caminhando comigo aí em evangelização. Temos feito cinema para evangelizar, temos feito jantar com eles, né? Estamos aí bem, graças a Deus. Essa que está aí agora é o culto que nós fizemos de gratidão pelos professores, né? Pelos professores. Aí entra aquela questão, né? Você distribui 300 convites para 300 professores, né? E só vai os seus professores de escola dominical, mas é o que tem que ser feito, né? Mas esse aí foi um culto de gratidão a Deus pelos nossos professores. Aí a nossa SAF em ação, né? Então, aí foi culto, né, que ela faz a abertura, certo? Aí foi um culto sobre missões, né? E culto de gratidão pelos missionários, né? Então, a que está no púlpito é minha esposa, que é o presidente da SAF, é a irmã. Aí, agora mesmo na pandemia, né? A gente recebendo a jovem Aeli, né, que é uma líder já comigo, né, por público e profissão de fé. A líder da profissão de fé. Essa foto é interessante, né? Pode ver, tem até uma plaquinha da IPB ali. Aí é um ponto de pregação que eu tenho numa aldeia urbana aqui, a aldeia Nova Tereré, né? Então, a gente tem esse ponto de pregação, culto todas as terças-feiras, certo? Essa aldeia, dentro dela, ela é pequena, e dentro dela tem 4 igrejas pentecostais, né? E muitas crianças, quando nós começamos, eu ia lá, a gente trazia 15 crianças dentro do carro, né? Eu tenho um carro maior um pouco, né? E essas crianças frequentavam aí também, essas crianças frequentavam a escola dominical, são filhos de pais pentecostais, e, de repente, eles não incentivam as crianças a continuar, e eles não trabalham com criança, e as crianças estão na rua, estão crescendo e ficando na rua, né? Mas nós mantemos o trabalho aí de evangelização e mantemos o culto em todas as terças-feiras. Aí foi Guaraná com pipoca. Trabalhando com o nosso CP aí, né? Então, a gente faz Guaraná com pipoca. Escolhe um filme, né? Passa para ele. Às vezes, a gente passa um filme, esses desenhos, Shrek, alguma coisa assim, né? Traz uma mensagem, certo? E eu já fiz com eles também, passei o filme de missões, né? Aí foi mais para o CP, falei, ó, só quero que vocês prestem atenção e anota o que vocês achou interessante. Então, muito produtivo. Aí também, nessa pandemia, recebendo o nosso irmão Alcir, né? Aí eu recebendo ele por profissão de fé. Isso. Essa aí é interessante. Tá vendo essas 4 crianças? Né? Volta aquela foto para mim, por favor. Essa aí. Né? Esse aí está a presidente da UCP, o tesoureiro, o secretário e uma membro da UCP. Essas crianças, eu trabalho com eles, discipulando eles para serem alicerce, né? Eles já são líderes, né? E porque essas crianças, eles estão com a faixa de 10, 12 até 13 anos. Daqui 10 anos, eu quero ter 4 famílias aí, ó, com mais 3 crianças cada um, né? E 4 líderes fazendo missões. Eu trabalho com eles para isso. Aí é Dia das Mães, né?
já na pandemia também, né? Aí é o Dia das Mães aí, né? Isso. Essa aí, igual, é a questão que a gente busca, a comunhão, né? Então, aniversário na casa, o pastor vem e tal, o missionário vem, eu vou, a gente está lá sempre com eles, eu procuro acompanhar muito, dar uma boa assistência. Aí, é um culto já há algum tempo, né? Também estamos aí fazendo um culto de gratidão pela vida das crianças. Esse culto aí já é de bem tempo. Infelizmente, dessa turma aí tem alguns que na pandemia não apareceram. Aí também é um trabalho da tarde da alegria, o lanchinho depois das brincadeiras, né? Esse aí é antes da pandemia. Aí também é lá na aldeia, né? Aí essa família dessa mulher que está segurando o bolo, né? Essa turma aí já mudaram para Campo Grande. Ela, o esposo, 2 filhos, o cabecinha branca lá no fundo, o irmão Antônio. Esse irmão Antônio esperou 12 anos a igreja presbiteriana chegar aqui em Cidrolândia, ele frequentando uma outra igreja, e quando nós chegamos, ele avisou, né? Falou, não, eu vou avisar o pastor lá que chegou e agora eu não vou lá mais, né? Então é muito interessante. Mas também ele já mudou para Campo Grande, então nós temos esse problema aqui. Deixa eu ver aqui que saiu um pouco fora a imagem. O senhor não tá vendo? Aí, estou vendo agora, né? Aí é a tarde da alegria, é o momento que eu falo com ele sobre a salvação, né? E aí é o momento que não tem fantoche. Aí é o momento que eu leio a Bíblia, converso com eles, falo, olha, o caminho para a vida, igual, não tem como você estruturar a sua vida sem Cristo, não. E é onde a gente trabalha, é uma mensagem curta, direta e bem bíblica com eles, né? Falando olho no olho, explicando bem certinho para que eles entendam, né? E aí os irmãos que apoiam, esse barburinho que está sentado é meu filho, né? Aquela que está sentada perto de mim lá é minha netinha, que moram todos aqui comigo. E é um trabalho assim, nós temos que trabalhar, temos que fazer essas crianças aí daqui 5 anos ou estão no mundo ou estão na igreja. Aí é o apoio da igreja do bairro Mambaí, né? Esse conjunto coral, desde que nós viemos para cá, né, que começamos, eles têm uma cantata de Natal e todos os anos, né, eles fazem para nós aqui a cantata, a gente faz uma festa bem legal, uma boa divulgação, né? Um trabalho evangelístico muito bacana. Infelizmente, um desses componentes aí faleceu de Covid, né? E esse ano nós não vamos ter o coral. Esse ano não deu, eles nem ensaiaram, né, por causa da pandemia. Essa aí é um culto que o nosso irmão Ricardo, né? Eu falei, você pode pegar e preparar o culto. Não é culto, é a Noite dos Talentos, né? Pode preparar a Noite dos Talentos aí, né? E daí cada um faz e depois o que é de comer nós comemos depois festando, né? Mas muito bom também, era plano desse ano, né? Nos nossos planos, esse ano era para ter 2 noites, né? E infelizmente não teve. Essa é a escola dominical. Aí é a tarde da alegria. Sempre a Cida aí, minha companheira, meu braço direito. Aí as nossas reuniões de oração eram feitas nos lares, né? A SAF que promove. Agora nós estamos fazendo na igreja por causa da pandemia. Essa é uma reunião nos lares, na casa de um irmão. Esse é o nosso grupo. E aí as nossas crianças evangelizando, né? Já tem, se você quer formar missionário, pastores evangelistas, começa quando pequeno. Isso eu lembro do meu pai, né? Ele me ensinou a entregar folheto. E eu não deixo de fazer isso. Nesse bairro aí aconteceu um negócio muito interessante. Nós fomos pegar e entregar folheto, né? Até um irmão que foi junto conosco falou, rapaz,
teve um pessoal ali que falou para mim, falou, pai, cadê os crentes? Antigamente, gente, volta e meia, a gente via folheto, sumiu todo mundo, né? É importante, entregar folheto é importante. Parece tão simples que muitas vezes não dá nem importância. Alguém já falou comigo que está fora de moda, mas eu não abro mão, não, porque as crianças aprendem com isso. Aí é saída da escola dominical. E aí é a nossa confraternização, né? Isso a gente sempre faz com as crianças e com a igreja, a vida social da igreja. Aí lá na aldeia também, né? O irmão resolve fazer uma festa. Aí é um chá da amizade promovido pela SAF, tinha 2 agora para o 2020. Aí a irmã Ieda, essa irmã Ieda aí estava dando... Ela dá palestra para mim, ela é psicóloga, e ela era daqui, ela está lá em Anastácio. Mas ela veio aqui me ajudar. Né? Então, isso aí é um trabalho evangelístico da SAF. SAF sempre presente. Aí é culto nos lar, aniversário da minha netinha, né? E aí, tudo babão, né? Mais uma vez aí, a tarde da alegria. Aí as nossas crianças, né? Nossos jovens, fazendo abertura aqui, escala de culto de quarta-feira, reunião de oração, escola dominical, e agora até a liturgia eu tenho quem faz para mim, eu faço escala e já procuro orientar, ensinar para eles pegar e se desenvolverem. Amém. Essa foi a última, meu irmão. E aqui está o nosso amado missionário. Essas foram algumas fotos para nós aqui, irmãos, aqui do Rio de Janeiro, poder conhecermos um pouco do trabalho do Senhor que está sendo feito lá na cidade de Sidrolândia, pelo nosso querido irmão missionário Alain. Meu irmão, eu só tenho mais uma pergunta para o senhor e gostaria de perguntar para o senhor, meu irmão, 3 motivos de oração. Fique à vontade. 3 motivos de oração para nós compartilharmos aqui com a igreja. Nós temos vários grupos de oração que se reúnem aqui durante a semana. Nós devemos orar por quê pela cidade de Sidrolândia? Quais são os motivos de oração que nós podemos estar colocando na presença de Deus aqui? Sua vida, seu trabalho. O que o senhor está precisando em termos de oração, meu irmão? Bom, orar pela minha vida e minha família. Minha vida espiritual, material, física, né? Porque isso é a minha base, né? Pela minha família, filhos, né? Estamos aí época de pandemia, trabalho, graças a Deus. Os 2 que estão aqui, uma é professora, o outro é arte finalista, né? Ele perdeu o emprego, mas já pegou outro logo no mesmo mês, né? Graças a Deus. Ele está montando um delivery de pizza, ele é pizzaiolo também. Então, orar pela minha família. Tem essa netinha que mora comigo, eles estão em demanda, questão de guarda, né? Ele e a mãe dela, né? Então, orar por eles nesse sentido. Então, eu vou dizer, ora agradecendo a Deus, porque nas adversidades, né? E não foram poucas nesses últimos anos, Deus tem me sustentado de uma maneira assim, sinceramente impressionante. Tem sustentado a mim, a Cida, tem mantido a minha família com todos os percalços que tivemos, né? Tem mantido a minha família, mas continuo orando aí pela minha família. Isso aí é importante na vida de todo missionário, todo pastor, todo líder, né? Então, ore pela minha família e ore pela minha vida espiritual. Não é fácil você manter uma vida devocional, não é fácil você buscar servir a Deus de todo o coração. Eu costumo dizer que muitas coisas que nós fazemos, né? Não, mas eu estou cultuando, eu estou servindo, né? Mas, no fundo, muitas coisas nós fazemos para nós mesmos. Às vezes nós estamos sendo bons pais, bons maridos, mas lá no fundinho está assim, não, porque ele fala, olha só, olha o papai, como é papai, olha a mamãe, né? Então, a gente precisa muito dessas relações, né? Então, esse é um motivo.
O outro motivo que eu quero pedir é, ainda nesse motivo, tem um processo de ordenação correndo, né? Eu tenho até que entregar agora, na próxima semana, eu vou entregar a minha... Já mandei a minha monografia para o presbitério, e é algo que eu nunca corri atrás, né? Certo? Eu nunca, não é o meu alvo principal, eu sempre falei isso, mas não vou dizer que não é desejo, né? Mas eu tenho orado e quero que os irmãos orem, eu tenho pedido a Deus, Senhor, se não for da sua vontade, eu não quero, não deixe acontecer. E se acontecer, eu quero ter um ministério oficialmente, né, digamos assim, né, um ministério pastoral, conforme o teu querer, dentro da sua vontade, para a sua honra, sua glória e glorificação de Cristo. Então, esse é o motivo de oração para mim, né? Aí, orar pela igreja. Nós estamos com algumas famílias que estão se afastando, vieram de outras igrejas e estão se afastando, né? Eu não creio que voltarão depois da pandemia, infelizmente, né? Porque algumas coisas acontece que quando chegam numa igreja presbiteriana, eles veem a questão da organização. A organização, a sociedade e a escola dominical, né? Certo? O compromisso daqueles que vão à frente tem que ter um compromisso, uma vida que demonstre, né, um bom testemunho. E aí alguns não acham muito legal, né? Mas isso aí e eu creio que em outros lugares vocês sabem do que eu estou falando. Então, orar pela igreja, pelos membros, né? Que Deus esteja tocando os corações, aqueles que precisam ser convertidos, que Deus esteja convertendo, né? Que Deus tenha misericórdia. Orar por nossas crianças, né? Esses líderes que já são líderes, né? Orar por essa equipe de 10 pessoas que nós estamos formando aí para ser a mola propulsora aí dessa igreja missionária, né? Na dependência de Deus, do Espírito Santo, logicamente. Então, orar por esse campo nesse sentido. Nós queremos crescer, estamos com vontade de crescer. Nossa expectativa para os próximos 3 anos, né, é organizar a igreja ou chegar bem próximo disso. Por isso, nós precisamos construir a igreja, né, construir o tempo para sair um pouco do aluguel, mas eu não vejo só o problema do aluguel. Eu vejo o fato de construir na igreja, marcando presença. Nós estamos construindo. Porque muitas pessoas passam, quando vê um campo missionário, eles passam e observam. 5, 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Tem muitos que passam, principalmente quando tem muitas igrejas evangélicas, até pastores passam, e anota lá para ver quanto tempo vai durar, né? E alguns já perguntam, escuta, como é que vocês aguentam? Eu falo, não, nós somos no Brasil inteiro, 2.000 igrejas trabalhando em prol disso aqui. Esquenta a cabeça, não, vamos trabalhar, né? Então, orar por essa igreja, por esse campo missionário, né? E que esse projeto não é um projeto que só eu estou nele, né? Eu estou pondo esse grupo que falou, olha, esse projeto vocês têm que olhar. Vocês concordam com ele? Sim, não, é isso mesmo. É evangelismo, discipulado, comunhão com os irmãos, com a igreja, e vida devocional, e vamos ser uma igreja missionária, né? Independente de eu estar ou não, nós temos um grupo aqui que vai estar tocando esse projeto, né? Então, orar por esse projeto, orar por essas pessoas, certo? Então, esse é. E o outro ponto, orem pelas famílias que nós temos acompanhado, né? São famílias que nos buscam no momento difícil, são famílias que necessitam de cuidado, são pessoas que necessitam de cuidado, certo? Ora por quebrantamento, né? Quebrantamento por essas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, principalmente pessoas pentecostais, neopentecostais. Alguns nós já estamos discipulando, né? E chega um ponto que você tem, eles começam a ver a diferença, e daí você não pode falar, não, mas lá tá bom. Eu falo, olha, você está vendo a diferença? Lá não tá bom, não. Então, ore por isso. É um trabalho muito árduo, porque é você lidar com pessoas que, às vezes, você já até vê uma conversão, né? Uma pessoa cristã, né? Filha de Deus, vivendo debaixo de um jugo humano,
né? Eu vejo dessa forma, estou sendo bem claro agora. Eu vejo dessa forma, tem muitos irmãos salvos em Cristo Jesus, sofrendo debaixo das botas do pentecostalismo. É o que eu penso. Amém, meu irmão. Amém. Então, esse é o motivo de oração. Tá? Amém. A bênção que a gente tem aqui, as irmãs da SAF, e estão sempre com os grupos de oração, e tanto na Sinodal como nas federações. Eu peço que levem essas orações, né, esses pedidos de orações, e nós estaremos compartilhando nos nossos grupos, lembrando desse campo missionário. Eu gostaria de ver se tem mais algum irmão que gostaria de fazer alguma colocação, senão eu passo a palavra para o Gilson. Se não tiver ninguém mais aqui para falar, eu passo a palavra para o Gilson. Gilson, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Perfeito. A hora está avançada, mas quando o Elan falou do treinamento das crianças, eu lembrei muito na igreja que eu fiz parte, na Baixada, em Recife, que tinha esse treinamento especial. Tanto é que meus 3 filhos sabem montar a liturgia. Meus 3 filhos sabem montar a liturgia. Eu falo assim, dirige o culto. Nunca precisei definir, o que eu vou fazer? Eles sabem, porque aprenderam isso na UCP. Aí, hoje eu vivo, posso falar à vontade? Posso falar bem à vontade? Porque, além do pastor, minha esposa, não tem mais ninguém aqui. Na minha igreja tem diácono, tem pessoa adulta que, se mandar dirigir um culto, não sabe dirigir. E pensa que dirigir um culto é função do auxiliar litúrgico, que é presbítero. Qualquer adolescente na igreja, tem até um sobrinho meu aí, sobrinho neto aí, o Edson Gabriel. Qualquer criança na igreja de Japeri, na minha época, qualquer criança, não, qualquer adolescente, você vai dirigir o culto lá. Ele não ia perguntar, como é que eu faço? Porque já sabia. E nós estamos perdendo isso. Então, fica o meu desafio para a gente voltar a isso. Tem gente que, se o pastor pedir para orar lá na frente, vai querer bater no pastor, porque não aprendeu isso na UCP, na UPA e na UMP. Isso é reunião de treinamento, que a gente está se perdendo. É só uma colocação. Eu queria agradecer a presença do Paulo Daflon, que está aí conosco, o nosso secretário nacional de UPH está conosco. Agradecer às meninas que estão conosco aí, a Iracema já falou conosco, Além da Iracema, está conosco a Adriana, que chegou agora, presidente da Sinodal. Ela faz sempre um trabalho de oração toda segunda-feira pela manhã. Depois eu vou te passar o link, me comprometo, para a gente verificar se vão orar mesmo. Eu sei que elas fazem isso com carinho, com amor. A Maria Helena, que é esposa do pastor Antônio José, além de ser da diretoria da Sinodal como segunda secretária, ainda faz parte da Secretaria de Atividade, também é presidente da Federação da Ilha do Governador. Eu falo assim, é a minha primeira dama lá da nossa igreja. Temos também a Gisele. Gisele é a esposa do presbítero Maurício, nosso vice-presidente da Sinodal. Gisele está presente em tudo, ela não falta nada, é uma pessoa dedicada. Eu estou destacando as meninas porque daqui era para estar cheio de meninos que não vieram, não estão aqui conosco, mas nós continuamos em oração para ter a presença deles nas nossas reuniões. Eu só queria agradecer também a presença do pastor Josiel, vice-presidente da JMN, que estava conosco, já falou conosco. Nós vamos estar sempre uma vez por mês, pastor, aqui conosco, tendo esse trabalho, e gostaria de contar com o senhor, sempre que possível, também prestigiando esse trabalho, trazendo a sua experiência nesse trabalho. A gente vai estar orando, encerrando a programação, mas eu queria só 2 palavras rápidas. Eu queria a saudação do nosso secretário-geral e saudação da nossa irmã Adriana. Pela ordem, a dama, né? Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês novamente. Nós queremos saudar os irmãos presentes, de forma especial o secretário nacional do trabalho masculino, dizer que é uma bênção a gente ter os nossos líderes conosco, né? É uma alegria. Nós queremos, na pessoa do presbítero Gilson e do presbítero Maurício, saudar a Sinodal de UPHs, que tem feito um trabalho maravilhoso na divulgação do trabalho dos missionários, no caso da Junta de Missões.
Nós louvamos ao Senhor por isso. E é muito bom a gente conhecer de perto os campos. E eu estava prestando atenção, missionário, e louvando ao Senhor, porque num campo missionário a gente tem as sociedades internas estruturadas no campo que o irmão cuida com tanto amor. Isso é bênção. Nos dias de hoje, às vezes a gente encontra dificuldade de ver em nossas igrejas as sociedades internas organizadas. E quando a gente vê um campo missionário com toda a estrutura do trabalho presbiteriano funcionando, a gente fica muito feliz e grato ao Senhor. Tenha certeza que a Sinodal Rio de Janeiro vai estar orando pelo irmão, pelo seu campo, pelos motivos que o irmão elencou aqui. Amém. Nós parabenizamos mais uma vez a Sinodal de UPH, o nosso presbítero Maurício, e queremos convidá-los. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós temos as nossas reuniões de oração. E na próxima segunda, estará conosco o presbítero Maurício, trazendo a palavra e louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe no restante desta noite e no decorrer desta semana. Eu não sei se da Flor ainda está Forte abraço aí para todas as mulheres. Eu não sei se da Flor ainda está presente. Eu acho que ele caiu, Justo. Caiu a ligação dele. Caiu. Quando eu apresentei as meninas, não sei se eu falei da minha esposa, ela está presente também. Não, eu ia falar, eu ia te tomar a palavra. Eu ia ser jogado do lado de fora. Heloísa Dantas de Freitas é a minha esposa, que me atura há mais de 30 anos. Ela é uma santa. Além de ser também da diretoria da Sinodal, é vice-presidente da Federação Ilha do Governador e é a pessoa que mais me apoia em tudo que eu faço. Tá? Secretária da Sinodal, primeira secretária. Primeira secretária da Sinodal, exato. Das boas. Olha. Aliás, a diretoria da Sinodal está muito bem representada aqui, viu? A primeira secretária, a segunda secretária e a nossa secretária sinodal também. Viu, Heloísa? É o povo que está falando, Heloísa. Tá? A gente intercede pelo Gilson aqui. Tá? Nós fazemos a intercessão. O homem é assim mesmo, não esquece. Mas, pastor Romeu, interessante que ela veio aqui no meu ouvido. Você esqueceu de mudar seu nome, pastor Romeu, vai te fazer gozação. Estava lá, Heloísa no meu nome. Aí eu mudei rapidinho. Foi rápido. Ô Gilson, deixa eu tirar uma dúvida. Você, quando estava em Patinga, chegou a conhecer o reverendo Isaías Cavalcante? Isaías Cavalcante? Não me lembro agora. Não. Tempo, Adriano, moreno bonito. Foi pastor da igreja do Cariru. Ah, não. Ele é o Cariru, era do outro presbitério. Lá no seu presbitério, meu irmão. Você conhece ele, né, Adriana? Pastor Isaías. Conheço. Pastor Joia. Pode a pergunta eu faço. Eu não lembro como é que chamava o presbitério lá agora. Presbitério Vale do Aço. Lembrei. Vale do Aço. Exatamente. Agradeço também a presença aí do Samuel, presidente da Federação de Rio Norte. Nunca falta trabalho nenhum. O Selfis entrou agora, o Lensky é da Federação Rio de Janeiro, agora também da diretoria da federação. Eu estava lá sábado, eu vi ele sendo eleito. Amém. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. O Will, que está sempre escondido, é o nosso secretário. Eu vi escrito ali Justina, não sei se é alguém que está usando o nome, se é uma mulher ou se é alguém que está usando o nome. De qualquer maneira, agradeço. E como eu falei, a pessoa mais velha aqui é o Edson Gabriel, 15 anos, é meu sobrinho neto da minha irmã, e também está presente em tudo, gente. Amém. Então, nós vamos estar orando para encerrar. Eu queria que o nosso pastor Antônio José estivesse orando e o pastor Romeu impetrasse a bênção. Amém. Nosso Pai Celeste, agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por esse momento desta noite tão proveitoso. 2 horas se passaram, mas é como se fosse um tempo tão breve, tão conciso, porque fomos tão abençoados com a presença do Elan e oramos para o Senhor para que o seu processo de ordenação transcorra bem e ele venha a ser ordenado como ministro presbiteriano e missionário para melhor servir-te, melhor glorificar-te no campo missionário.
Louvamos a Ti, Senhor, por ele, sua esposa, Amém. seus filhos. Nós podemos perceber, Senhor, o seu compromisso com missões, sua paixão missionária. E nós louvamos a Ti, Senhor, Amém. pelo seu compromisso com Cristo, Senhor das missões. E por ter ele, Senhor, aceitado o desafio de abrir mais um campo missionário, já que ele já esteve em Bonito, já esteve em outros campos missionários, esteve no Paraná também. Esse já é o terceiro campo missionário do teu servo. E louvamos a Ti, Senhor, por ele ter aceito e abraçado o desafio da obra missionária. Nós oramos, Senhor, para que o que ele pediu, esses 3 pedidos, sejam contemplados favoravelmente pelo Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, graciosamente, copiosamente a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe o seu processo de ordenação. E que o Senhor abençoe a sua igreja, essa igreja nascente, mas que com tua graça haverá de crescer com a tua bênção, meu Deus. Tu és o Senhor das missões, a obra é tua, e o Senhor é o Deus da frutificação. Nós louvamos, Senhor, pelo campo missionário de Cidrolândia, pela vida do Elan e sua família, e pelas ovelhinhas que o Senhor está lhe dando e aqueles que haverão de ser agregados a esta obra missionária através do seu trabalho. Essa é a nossa sincera oração, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor das missões. Amém, Jesus. Elan, uma última coisa, só uma perguntinha. A dona Aparecida Martim Quintal Abreu está aí perto de você? Hã? A sua Tá digníssima... próximo. Então, coloca para gente Você quer vê-la. vê-la? Ninguém viu. Tem Pera várias aí. mulheres da SAF Tá. aqui, ó. Eu vou chamar ela. Pícaro, Gilson, mulher não gosta disso não, hein? A gente não não gosta de arrumou o surpresa. cabelo. Ih, caramba. Veja bem o cabelo. Olha, eu vou apanhar. Meu irmão Elan, eu falei que mulher não gosta disso não, que a gente não arruma o cabelo. Aí o presbítero chama a gente. Não gosta, mas ela vem. Ela vem por amor. Depois ela vai bater em você. Não, mas aí não tem problema, não. Apanhar assim é bom. Esse já está acostumado, né? Não estou acostumado, não. Não vai querer me Ninguém ver. costuma. Depois eu vou puxar. A Heloísa vai puxar minha orelha. Porque ela está lá no quarto com a Júlia. Vai me bater. Mas eu queria pegar e dar os parabéns aí para a Federação de Homens aí, né? Aqui também a gente apoia muito aqui a nossa federação, tem crescido muito nessa questão de evangelização. E a gente tem apoiado eles aí, né? Essa é a Aparecida Martins Quintal de Abreu, conforme disse. Opa, Aparecida Martins Quintal de Abreu. Ô, Aparecida, mas ela boa gosta de chamar noite. de Tá bom, ela do jeito que ele quiser. Aparecida, a gente encerrou a programação aqui, já fizemos a oração, mas a gente queria que você desse a sua palavra. Como é que, sobre o seu campo, sobre a sua função no campo missionário, o que você está achando? Você largou tudo para trás para seguir esse homem maravilhoso, com essa barba branca, bonita. A gente quer ouvir você para fechar. Pode falar, Aparecida. Falar alguma coisa do campo. Acho que ela não entendeu. Ô, Aparecida, normalmente, um missionário é chamado para o campo e vai. A gente vê que algumas vezes tem um projeto da esposa e, de repente, ela larga tudo para seguir o marido ou seguir para o campo missionário. Qual é a sua experiência? Diz em pouca palavra para a gente encerrar. Qual tem sido essa experiência? É uma experiência muito, muito boa, né? Não deixar para trás, né? Eu acho que eu não deixei nada para trás. Eu acho que isso para mim foi muito bom, né? A minha experiência também, porque eu vim de uma família católica, né? Mas graças a Deus
né? E nosso trabalho é um trabalho, assim, árduo, né? Mas a gente, juntos, né? Nós somos vencedores. Tá bom, muito obrigado. Eu queria que a Maria Helena desse uma palavra de incentivo para a Aparecida. E a irmã Maria Helena, por gentileza, hoje eu estou deixando as pessoas de saia justa. Sim. Maria Helena. Nós temos algo assim especial, né? Nós deixamos famílias, né? Saímos para um campo missionário, nós fomos no início da nossa vida, né? De casados, mas eu quero dizer para a irmã Aparecida que Deus te abençoe muitíssimo, tenha abençoado neste campo aí missionário, no trabalho que nós vimos aqui, o relato, com as crianças, adolescentes, na SAF. Olha, eu fiquei também maravilhada quando a Adriana falou também sobre isso. Ver as sociedades internas trabalhando. Isto é fruto aí de vocês, do trabalho seu, do seu esposo, da família. Que Deus abençoe muitíssimo e que prossiga nessa jornada na seara do Senhor, trabalhando cada vez mais. E nós só temos que dar os parabéns, porque o Senhor está indo à frente, está abrindo os caminhos. Há dificuldades? Há, mas o Senhor vai à frente, cuidando e abrindo as portas, e que as pessoas possam ouvir a palavra e elas possam ter a transformação. Mesmo aquelas que provavelmente já ouviram, mas tem que saber do evangelho genuíno. Então, Deus abençoe cada vez mais esta missão aí, que cresça e que o Senhor vá sempre à frente. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês podem abrir o microfone, quiser cada um fazer saudação, quem quiser dirigir o pastor. Fala, meu irmão. Ô, Gilson, o reverendo Homer ia dar a bênção, Gilson. Você cortou ele bem na metade da bênção, Gilson. Perdão. Eu estou afoito. Gilson, eu não posso nem falar nada, porque eu intercedi pela Heloísa. Intercedi por você, Heloísa. Agora a Heloísa vai interceder por você comigo. Empatamos, né, Heloísa? Mas, olha, deixa eu aproveitar e dizer que foi muito bom rever o Elan e agora rever a Cida também. Não sei se ela tem as lembranças da gente naquela turma de Belo Horizonte, em 2004, lá em Bonito, né? Quando passamos juntos aquele tempo. E desde então, assim, muito bom revê-los e revê-los firmes em mais uma obra do Senhor, né? Que Deus abençoe ricamente o campo de vocês. Vocês são bênção para nós, tá bom? Deus abençoe. Então vamos receber a bênção, irmãos, né? Amém. Amados, ide em paz e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai e a presença consoladora do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, esteja por todo o caminho por onde andares hoje e por todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos, irmãos. Né? Pode abrir o microfone e saudarem vocês, fica à vontade, gente. Pode abrir o microfone aí e falarem. Amém. Eu quero